Até sexta-feira eu estava meditando um texto lá em Salmos 119, verso 9, pedindo a Deus para me dar mais inspiração naquele texto, a falar de como purificar o jovem o seu caminho, observando a sua palavra, como se limpar diante de um caminho que cada vez mais na nossa sociedade é difícil se permanecer limpo, se permanecer fiel, se permanecer justo. Só que de sexta-feira para cá, Deus mudou tudo, Deus mudou o quadro, me deu uma revelação. No livro de Isaías, eu quero estar dividindo a palavra do Senhor com os irmãos. Mediante essa palavra que nós lemos, primeiramente eu quero fazer uma pergunta para os jovens, não só para os jovens, mas para os adolescentes e aos irmãos, mas direcionada primeiramente para os jovens. Para onde é que você está indo? O que é que você quer? Qual é o seu projeto de vida? Se faz necessário, nesse caminho que nós estamos, termos projeto, termos sonhos, termos um objetivo, uma razão de viver. Aos jovens e aos adolescentes que estão cursando o primário, o ginásio, estão estudando, e até aqueles que estão em uma faculdade, estão buscando agalgar uma posição maior, conquistar um sonho, conquistar um projeto de vida, para assim constituir uma família, para ter uma vida digna diante do Senhor, ser um cidadão de bem e dar um conforto para a sua futura família, ou quem sabe a sua família presente. É necessário fazer esse projeto. A Bíblia diz no livro de Provérbios 16 que do coração do homem são as preparações, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia também diz nesse mesmo projeto, nesse mesmo Provérbio 16:3, consagra ao Senhor todos os seus projetos e o Senhor confirmará. Se faz necessário você ter um projeto de vida, se faz necessário você ter um objetivo de vida, quem caminha nesse caminho que vai terminar lá na glória precisa ter um projeto. Observe que o último versículo que eu li se faz menção de que subirão com asas como águia. O nosso objetivo é esse: no final de tudo, subir no arrebatamento ou na ressurreição. Só que quando nós aceitamos a fé, existe talvez um pensamento um pouco religioso de que agora eu sirvo ao Senhor e do jeito que acontecer é de Deus. Tudo que vier a mim é de Deus. Eu não vou preparar nada, Deus vai preparar por mim. Você tem que projetar, você tem que preparar os seus projetos e apresentar ao Senhor para que Ele confirme e te ajude e faça você prosperar. Se faz necessário também nós e os jovens e os adolescentes lutar pela vida melhor, pela vida próspera, e prosperidade é de Deus. Se eu perguntar o porquê que você está estudando no primário, está fazendo uma faculdade, você vai dizer: eu quero ser uma pessoa próspera. Quem disser aqui que não quer ser uma pessoa próspera, eu não vou acreditar. Por quê? A Bíblia diz em 2 Crônicas 26, versículo 5, que o rei Uzias deu-se a buscar ao Senhor e o Senhor o fez prosperar. A Bíblia diz no livro de Salmo 22, versículo
vocês que é para a gente orar pela paz de Israel, e aqueles que a amam prosperarão. A Bíblia diz no livro de Salmo 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo da sua fruta na estação própria, suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Crente, cristão, jovem, você precisa prosperar. Só que nessa visão de prosperidade, Paulo ele vai dizer para Timóteo no capítulo 3, na segunda carta, que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. Você observa a sociedade em que estamos e você vai ver que é a realidade. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente cansa. Só que a gente está trabalhando para conquistar algo. E vem a fadiga. Tempos trabalhosos resulta em que? Fadiga, cansaço. Quando nós estamos cansados, a primeira coisa que a gente vai procurar fazer é um energético, um açaí. Se a gente perceber que a fraqueza continua, a gente vai pensar, não é coisa normal. A gente vai procurar um médico clínico, vai ser examinado e vai pensar, vai ser diagnosticado que a gente precisa de um complemento alimentar para suprir a nossa carência, que a gente não está trazendo para o nosso corpo aquilo que precisaríamos. E vai se passar uma bateria de exames e a gente vai suprir com as medicações, os suplementos, com a boa alimentação, frutas, suprir aquilo que está se fazendo falta. Só que na área espiritual é um pouco diferente. Ao decorrer da sua caminhada, você vai ficar fraco, você vai cansar, e você precisa recarregar sua bateria sempre. A presença do Senhor é o que vai suprir essa carência. A presença do Senhor é o que vai suprir essa necessidade. Jesus ele vai lançar um convite no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sua alma, meu irmão e irmã, jovem, adolescente, precisa de repouso, precisa recarregar-se, porque não é fácil a vida que nós levamos para agradar a Ele que nos chamou. É interessante dizer que existe uma promessa nesse versículo que eu acabei de ler. Isaías ele vai ser tomado pelo Espírito Santo e ele vai dizer que Deus ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A promessa não é que Deus daria e Deus não dará. A promessa é que Deus dá vigor ao cansado. Existem momentos, meu irmão, que vai ficar estreito para você, porque não se fez uma reserva anterior e não se tem uma constância de busca. Então, as forças espirituais vai se esvaindo e rapidamente nós precisamos recarregar essas baterias. Como fazer que nem o rei Uzias, buscando ao Senhor. E Jeremias ele ainda vai dizer no 55:6: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Jeremias ele vai dizer, sendo usado pelo Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Amós capítulo 5, versículo 4 vai dizer: buscai e vivei. Aquele que busca, primeira coisa, ganha a vida do Senhor. Aquele que busca, ganha vigor do Senhor. Aquele que busca, ganha a presença do Senhor. Eu fiquei pensando, para uma consagração de jovem, uma palavra dessa, uma revelação que o Senhor me deu, fiquei pensando, por que Isaías ele destaca no versículo 30 que os jovens cansarão e se fatigarão? Poderia colocar os anciãos. É mais fácil um ancião, um senhor, se cansar do que o jovem. Isaías também ele não disse que as crianças se cansariam e se fatigariam. Isaías disse que os jovens cansarão e se fatigarão. Eu fiquei pensando e refletindo o que João ele escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte. A palavra de Deus está em vós, pelo menos deveria estar, pelo menos deve estar, porque venceste o maligno. Jovem é a representação perfeita de força, de vigor. Aqui, aqueles que já chegaram à idade já avançada sabem disso, que antigamente o seu vigor era maior, a sua força, a sua disposição era maior. Então Isaías está dizendo, olha, os jovens se cansarão e se fatigarão. Sim, certamente os jovens cairão. Jovem, se você não buscar, você vai cair. Jovem, se você não tiver a presença, você vai cair. É isso que o texto está dizendo. Certamente, se nós não estivermos com essa força que só vem de Deus, que só vem com a força de Deus, vai cair, porque os pratos vão vir até você, as situações embaraçosas vão vir até você. E se você não estiver com a sua estrutura sólida, mais sólido, você vai cair. Então, esse é o convite de Deus para a sua alma. Busque ao Senhor, se fortaleça no Senhor, busque a presença do Senhor, porque Ele quer te fortalecer. Se Ele está trazendo uma palavra de fortalecimento, é porque você vai passar por uma situação que você vai precisar de força. O Espírito Santo está tratando ao seu coração para você buscar ao Senhor, porque você vai se encontrar em uma situação e se você não for forte mesmo, você vai cair. Interessante dizer que no versículo 31 ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor. Está aí uma coisa que jovem não gosta: é esperar no Senhor. Está aí uma coisa que os senhores também não gostam: é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é algo que o ser humano não gosta mesmo. Gosta das coisas imediatas, gosta das coisas à moda micro-ondas. Botou, tirou, ligeiro, dobrou o joelho, orou aquela oração rápida, já quer a resposta. Só que existe uma diferença entre o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é cronos, que vem cronologia. O tempo de Deus é kairos. Quando você se põe a buscar ao Senhor, Deus ele se desloca do tempo kairos e entra no nosso tempo, cronos, com uma providência, com um renovo, com uma força sobrenatural que só vem dele. Então, esse é o convite de Deus. Busque a presença. Busque a presença e saiba esperar. Existiu muitas pessoas que fracassaram porque não souberam esperar. A Bíblia diz que o rei Saul precisava de uma resposta. E o profeta Samuel chega para ele e fala: olha, dentro de 7 dias eu voltarei. E
Não adiantou de nada o sacrifício que você fez. É melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o convite, galera. O convite de você buscar, o convite de você esperar, porque aqueles que esperam sempre alcançam algo melhor. Eu me lembro que esse mesmo Isaías, quando ele escreve 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até a resposta de Deus precisa de um tempo. Não foi imediatamente. Ele disse que esperou. Quem espera está disposto a passar um certo tempo para que aquela resposta venha a acontecer. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs novo cântico nos meus lábios. É isso que Deus ele fez contigo. Quem sabe alguns aqui, dos jovens, ou até mesmo dos irmãos, tiveram essa experiência de ser tirado de um charco de lodo, de um lago horrível. E olha onde o Senhor te colocou hoje, na sua presença, te firmando, te solidificando e colocando louvores do Senhor em seus lábios. O nosso objetivo é subir. Aleluia. O nosso objetivo é subir com asas como águia. Glória a Deus. Mas você precisa ser renovado antes de subir. E você precisa esperar no Senhor. O salmista ele vai dizer, no Salmo 125, os que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Outra vez, falando de que aqueles que esperam, aqueles que buscam, estão mais fortes para algo que vai acontecer. Então é esse o convite de Deus, irmão, para a sua vida, para que você espere o tempo de Deus, para que você espere o momento de Deus. Esperar consiste em você se dispor a alguém ou a algo que você está esperando. Só que você só espera em que você confia. É verdade ou não? Você confia em Deus? Então você vai esperar no Senhor. Amém. Glória a Deus. Talvez nessa espera, se você estiver esperando por alguém ou por alguma coisa, talvez nessa espera você pode se frustrar. Eu não quero te iludir. Eu quero lhe dizer a verdade. Em algumas esperas, você pode se frustrar, mas aqueles que esperam no Senhor nunca se frustrarão. Aleluia. Aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança no Senhor nunca se frustrarão. Deus ele nunca frustra. Aleluia. Glória a Deus. Quem espera é porque confia. Se você marcar algo com alguém, esse alguém quando falar assim, 9 horas estou aqui, me espera aí. Se você confia nessa pessoa, você espera. Mas se essa pessoa não tiver palavra, ou se essa pessoa costumeiramente é usada malignamente, porque a Bíblia diz, seja o seu proceder sim ou não, que passa disso é procedência maligna. Se você sabe que essa pessoa, sua confiança está nessa pessoa, e se essa pessoa não vai te frustrar, você espera. Só espera quem confia. Só quem confia quem conhece. Só conhece quem busca. Só busca quem tem força. E alguém na Bíblia ele vai dizer, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Subentende-se que quando Deus ele está alegre, Deus ele envia força para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você fizer Deus feliz, se você fizer que Deus ele se agrade com você, Deus ele vai enviar muita força para você. Para você passar por essa vida, por essa situação. A alegria do Senhor é a nossa força.
oportunidade. O horário já se estendeu. Fiel é Deus e até aqui Ele nos ajudou.